Coincidência é o nome que se dá a uma lei que ainda não se conhece. Em outras palavras, coincidência não existe, o acaso não existe. Até porque a ideia de coincidência traz muito essa perspectiva de que algo aconteceu ao acaso. Só que isso não existe no universo. Tudo está regido por leis universais que muitas vezes nós não conhecemos e por isso chamamos de coincidência. Mas então qual que seria o nome mais correto para essas situações? É aquilo que a gente chama de sincronicidade. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu comecei a gravar alguns vídeos que vão fazer parte de uma playlist onde eu conto sobre como foi e como está sendo o meu despertar espiritual. Então esse vídeo aqui é o segundo vídeo dessa playlist. O primeiro eu falo sobre o poder da intenção. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. E esse agora eu vou falar, sobre a sincronicidade. Era pra eu ter gravado e postado esse vídeo aqui já há bastante tempo, mas, perdão aí a vocês, antes tarde do que mais tarde ainda. Eu tentei traçar uma linha linear, tentei mesmo, porque esse processo de despertar não é nada linear, mas eu busquei, assim, olhando agora já há uns anos, desde que as coisas começaram a acontecer, busquei pontos que eu percebo que tiveram bastante relevância nesse caminhar aí. Nesse vídeo, então, eu vou falar para vocês alguns exemplos reais que aconteceram comigo dessas sincronias, e por que a gente chama de sincronicidade, enfim, tudo isso eu vou falar para vocês. Como é que começou a acontecer tudo isso? Logo depois que, como eu falei no vídeo anterior, que eu intencionei a busca pela verdade, eu comecei a perceber umas coincidências muito esquisitas. A primeira, assim, tentando puxar pela cabeça lá no comecinho, Olha só, eu sou ciclista, Quem me conhece sabe que eu tô sempre ali com a minha bicicleta. E aí teve uma vez que eu tinha saído de noite, acho que era um sábado à noite, eu tinha ido num barzinho com um amigo meu, que também é ciclista, enfim, a gente tava, não era com um amigo ciclista, era com outro amigo, confundi aqui, enfim. A gente tava lá, conversando e tal, de noite, beleza, eu tinha ido de bicicleta. E aí, quando eu fui voltar pra casa, eu senti vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Só que aí eu falei, eu vou em casa, nem tô com tanta vontade assim. Beleza. Aí, vim, caminho de casa e tal. Quando começou a chegar ali perto de eu chegar em casa, eu já tava, nossa, com muita vontade mesmo, minha bexiga estourando, assim, falei, nossa, vou ter que parar pra utilizar o banheiro, porque tá tenso. Beleza, eu tava com o meu cadeado, parei no supermercado, que tem perto de casa, prendi a bike ali e fui no banheiro. Beleza, voltei aliviada, ufa, tranquila e tal. Quando eu fui abrir o cadeado pra, pegar a bike, a chave começou a girar em falso. Tipo assim, o cadeado nunca tinha dado nenhum sinal de que tava começando a pifar, sabe? Tava tudo certo até então. E aí, do nada, começou a girar em falso a chave, assim, como se não tivesse nada ali. E já tava de noite, o mercado quase fechando. Eu falei que era sábado, mas não era, era acho que quinta ou sexta-feira, porque eu lembro que eu ia viajar no dia seguinte. Foi isso mesmo, acho que era uma quinta-feira, eu iria viajar na sexta. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim? No mercado já pra fechar e tal. Aí eu pego e ligo pro meu pai. Falei, pai, vem me ajudar, porque, como expliquei a situação pra ele. Ele foi até lá com um pé de cabra pra gente tentar estourar o cadeado pra conseguir pegar a bike. Só que o cadeado bom, ele foi feito pra não ser estourado, Então a gente não conseguiu abrir o cadeado e tava ali. Uma coisa que aconteceu antes. A minha memória vai vindo conforme eu vou falando, tá? Por isso que eu tô voltando. Antes do meu pai chegar, um amigo meu tava passando, coincidentemente, ali pela galeria do mercado, bem no momento que eu tava ali. E esse meu amigo que é ciclista também. Aí eu chamei ele e falei, meu Deus, me ajuda aqui, tenta me ajudar, olha só o que aconteceu e tal. Aí ele ficou lá, a gente ficou tentando, nada. Nisso meu pai chega, daí ficou nós três ali tentando, nada. Aí eu fiquei, cara, como é que vai ser, No dia, amanhã eu vou viajar, como é que eu vou deixar a bicicleta aqui? Aí esse meu amigo teve a brilhante ideia de falar assim, Ju, eu moro aqui perto, pode deixar que amanhã cedo eu venho aqui, tem um chaveiro aqui no estacionamento do mercado, eu falo com o chaveiro, pego a bike, levo pra minha casa
e quando você puder, você vai buscar. Falei, nossa, beleza. Aí tá. No dia seguinte eu viajei, ele mandou foto, tipo, ok, consegui pegar a bike, tá tudo certo. Nisso eu fiquei super tranquila, tipo, nossa, aqui minha bike tava, né, segura e beleza. Aí passou o fim de semana, voltei pra Curitiba e tava conversando com ele pra buscar a bicicleta. Só que nunca dava certo. Quando eu podia, ele não podia, quando ele podia, eu não podia. Então acabou que, como eu uso a bike como meio de transporte, eu fiquei, eu acho que em torno de uma semana andando de ônibus, porque eu não tava com a minha bicicleta. E aí o que aconteceu? Eu pensei assim, nossa, já que eu tô sem a bike, né, que eu vou precisar andar de ônibus, eu vou ver se tem algum livro aqui em casa pra eu ler no caminho. Nessa época eu não tinha mais o hábito da leitura. Na adolescência eu gostava bastante. Adolescência não, acho que quando eu era criança mesmo eu gostava bastante de ler. Aí depois eu perdi esse hábito. E nesse dia e nesse período eu pensei assim, eu vou ver se eu encontro algum livro aqui pra eu ler. Aí eu achei um livro lá que era da tia, da minha, sei lá, era uma parente de terceiro grau, que eu nem sei quem que era, que deu esse livro pra minha mãe, eu acho que acabou me dando depois, chamado O Poder Infinito da Sua Mente. Que eu já tinha tentado ler esse livro uma época, mas sabe quando não é o momento, que não entra nada? Então, vou tentar ler esse livro aqui. E aí, quando eu comecei a ler, começou a bater tudo com o que eu tava vivendo, assim, sabe? Tipo, esse período que eu comentei no vídeo anterior, pós-término e mais tudo que tava acontecendo ali, e começou a fazer muito sentido pra mim. E aí, eu voltei a ter a paixão pela leitura, sabe? Tipo, reacendeu a chama, assim. E eu comecei a ler aquele livro e tal, e eu lembro que eu fiquei com tanto gosto pela leitura, que eu lembro que uma vez que eu tava no shopping, eu falei, eu vou passar na livraria comprar um outro livro, já quando acabar esse aqui, eu já emendo no outro, beleza. Só que até então, lembrando, eu não tinha ainda me dado conta do despertar espiritual. Não, tipo, bem no comecinho, é tipo um pré-despertar, já tava começando a acontecer, mas eu não tinha percebido ainda. Só pra vocês se situarem aí na ordem cronológica das coisas. Aí eu sei que eu passei nessa livraria e peguei um livro lá de poesia, que não tinha nada a ver com o poder da mente, tá? Era um livro recente, inclusive, que me chamou a atenção, porque tinha uns desenhinhos, bem meio clichêzinho, assim, chamado Outro Jeito de Usar a Boca. O nome do livro. Aí, beleza. Eu lembro que no dia exato que eu terminei de ler esse livro da mente, eu já estava com esse outro comigo, e foi no mesmo instante. Eu terminei de ler e abri o outro. E a última página desse livro, do Poder da Mente, ele falava assim, algo nesse sentido. Que sejamos como os filhos de não sei o que lá, da terra que emana leite e mel. Terminei de ler, peguei esse de poesia. A primeira página falava, não sei o que lá, leite e mel. Eu fiquei, mas eu não acabei de ler leite e mel no outro livro? Peraí, acho que eu tô louca. Fui lá, voltei, realmente. Aí já começa um detalhe, né? Se eu tivesse começado a ler esse livro em qualquer outro momento que não fosse seguidinho assim desse outro, eu não teria me ligado nisso, porque tipo, não me chamaria atenção. Mas como foi logo depois, eu fiquei, caramba, acabei de ler isso, que coincidência. Nessa época ainda era coincidência. Beleza. Pra resumir a história, nessa mesma semana eu escutei Leite e Mel 7 vezes. Era em música, pessoa falando, passando na rua falando leite e mel. Cara, era uma coisa que eu falava, meu Deus, não pode ser uma coincidência. Aí que tá, né? Eu falei, não pode ser coincidência isso. Isso aqui quer dizer alguma coisa, não é possível. Aí eu fui no Google pesquisar leite e mel. O que é leite e mel? Como assim, né? O que isso quer me dizer? E aí a única coisa que eu achei foi um versículo na Bíblia que falava, né? Quando Deus falou com Moisés, para que ele levasse o povo do Egito para a terra prometida, onde emanava leite e mel. E aí eu fiquei tipo, tá, mas o que tem a ver isso comigo, né? Será que tem a ver com eu levar as pessoas para um lugar melhor? Quem sou eu? Nada a ver. Enfim. Assim, tô falando isso pra vocês hoje, mas depois que tudo aconteceu, depois de meses, às vezes algumas sincronias, depois que passaram anos delas terem acontecido, eu percebi, caramba, é isso mesmo. Por exemplo, isso daí do Egito, do leite e mel, eu percebi que não, é isso mesmo, era pra contribuir, pra ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas, assim, ter uma clareza consciencial maior, entendeu? Mas na época eu não entendi isso. Essa foi uma sincronia ali, né? Só que eu também achava que era, né, uma coincidência e tal. Aconteceu que logo depois disso, algum tempo depois,
rolou mais algumas coisas, que assim, até várias coisas sobre o Egito, e na época eu não tinha me ligado disso, depois que eu fui ligando os pontos, né? Uma amiga minha que nem mora mais aqui, uma vez ela veio pra Curitiba, a gente saiu e tal, e aí ela me falou: Ju, você conhece a Nova Acrópole? Vocês que assistem aqui provavelmente conhecem. Na época eu não conhecia realmente nada dessas coisas. Aí eu falei: não conheço. Aí ela falou assim: olha, eu assisti um vídeo falando sobre o Egito lá, acho que você ia gostar, vou te mandar. Ah, tá bom. E essa minha amiga também não é muito desse rolê nosso aqui não, entendeu? Então, tipo, foi uma coisa muito aleatória, né, a princípio. Aí ela me mandou, só que assim, era uma palestra de 1 hora e pouco. E não é qualquer momento que você pode se dispor desse tempo, né, pra você se dedicar a assistir. Então, o que eu fiz? Salvei a mensagem dela como favorito e falei: quando der um tempo, quando eu puder, eu assisto. Nisso, passado uns 10 dias, eu tinha esquecido até. Aí me veio, assim, lembrei uma tarde lá. Falei: vou escutar. Era sobre Ísis, Osíris e Horus, o vídeo. Aí eu gostei pra caramba, assim, do vídeo, né? Falei: nossa, que legal, a palestrante super didática também, conseguiu explicar bem. Beleza, eu gostei, foi isso. Até então era isso. Aí, o que aconteceu? Cheguei em casa. Nessa época, eu tava lendo um livro chamado... Deixa eu lembrar, um livro sobre as plantas. A Vida Secreta das Plantas. Tipo, aparentemente nada a ver, né? Mas então. Comecei a retomar a leitura, que eu tava ali, vou ler um pouquinho antes de dormir. Na página que eu tinha parado, falavam, sei lá, do Egito. E tipo, era um livro que é um livro grande, sabe? Então eu tava lendo bem aos pouquinhos e tal. E aí, Egito. Falei, bem no dia, falei: caramba, Egito, né? Que coisa. Bem no dia que eu vi a palestra, beleza. Até então eu não tinha me ligado na sincronia, nem coincidência, né? Só, tá bom. Aí, nisso eu abro um aplicativo que falava ali sobre... Um aplicativo, não sei se você conhece, o Scooby, que ele é pra você criar sua estante virtual. E aí é tipo uma rede social, né? Onde você tem ali amigos que você adiciona e você consegue ver a atividade desses amigos. Os livros que eles marcaram como lidos, como estão lendo, as resenhas, enfim. E aí um menino que eu também não conheço, ele me adicionou lá, eu aceitei, eu vi a atividade lá que falava bem assim: fulano de tal, que eu nem lembro o nome dele, marcou 7 como está lendo, uma coisa assim. E aí eu peguei e pensei: 7? Mas pelo que eu me lembro, a moça da palestra lá falou alguma coisa sobre 7. Aí eu cliquei no livro que ele tinha, né, que tinha postado lá, e falava sobre o Egito. Era realmente um negócio do Egito. Eu falei: eita, olha só que coincidência, né? Aí tá, como se não... Isso no mesmo dia, tá? A palestra, o negócio do aplicativo e o livro que eu tava lendo. Aí no mesmo dia ainda, eu abro meu Instagram, tava rolando o feed, nisso aparece uma foto de um amigo meu que faz dança, né? Tinha postado uma foto dele numa apresentação com uma maquiagem, assim, que eu olhei e falei: nossa, o negócio, maquiagem parece egípcia, né? Aí eu falei: nossa, eu tô com o Egito na cabeça aqui depois de tudo isso, mas nada a ver. Beleza, continuei rolando o feed. Daqui a pouco, uma outra foto dele, com essa mesma maquiagem. Quando eu olho a legenda, falava bem assim: a filha do faraó, espetáculo, não sei o que lá. Ou seja, realmente era sobre o Egito. Falei: meu Deus do céu, não é possível, não é possível. Tudo isso do Egito. Universo, estou aberto. O que você quiser me falar, tô aqui. Sabe, tipo, eu entendi. Precisou acontecer tudo isso pra eu entender que de fato não era uma coincidência, que tinha alguma coisa que estava querendo chegar. Aqui a gente não vai entrar no mérito de como que essas coisas acontecem exatamente, porque até esses dias eu tive uma percepção diferente, né, sobre os sinais. Mas vamos se atentar só sobre as sincronias. Em um outro momento a gente aprofunda mais nisso, tá? Aí beleza, aconteceu isso naquele dia, e daí passou uma semana, não aconteceu mais nada, tinha ficado meio que no ar, sabe? Assim, tipo, não entendi qual o sinal que é pra eu receber. Aí tá, nesse período eu estava fazendo um curso de paisagismo, eu estava no meu projeto final, então eu estava desenhando, fazendo vários projetos, desenhos técnicos e tal, e eu passava bastante tempo fazendo isso, sabe? E aí eu falei: enquanto eu desenho aqui, eu vou assistir uma palestra. Comecei a gostar dessa ideia das palestras. Eu tava assistindo os vídeos lá, né, do Hélio Couto, que eu comecei a gostar também, porque também aconteceram sincronias para eu chegar até o Hélio Couto também, mas enfim, não vou falar todos, senão o vídeo vai ficar imenso. Acontece que eu tava ouvindo as palestras enquanto eu desenhava. E sempre, todos os dias que eu chegava ali, deixava o notebook na mesa, né? Aparecia um videozinho ali como recomendado, chamado O Caibalion. E
Eu não sabia o que que era. Hoje, assim, pra quem realmente busca essas coisas, é um livro bastante conhecido, mas como eu tava lá no comecinho, nunca tinha ouvido falar. E me chamava a atenção a fotinho, a capa do vídeo, sabe? A thumbnail ali. Era um desenho assim, me chamava a atenção, mas eu nunca tinha clicado. Nesses dias eu tava vendo os outros, mas sempre esse vídeo aparecia como relacionado. Aí teve um dia que eu tava ali desenhando, falei, vou ver sobre o que é esse vídeo aqui, né? Comecei a ouvir, e aí eu vi que era também da Nova Acrópole, a professora Lúcia Helena Galvão, fazendo uma sequência de vídeos sobre um livro chamado Caibalion, que até então eu não sabia o que era. Aí eu comecei a assistir desde o primeiro, ela fez um vídeo para cada capítulo, né? Comecei a ouvir desde o primeiro e falei, caramba, que negócio interessante esse assunto, né? Gostei. Quando eu tava ali, acho que no 5º vídeo, né, que seria o equivalente ao 5º capítulo, eu pensei assim, tá, por que eu mesma não leio o livro ao invés de ficar assistindo vídeos de pessoas falando sobre o livro? Na mesma hora eu fui lá no Google pesquisar o livro. Quando eu encontro, eu vejo que na capa ele fala assim, a sabedoria do Antigo Egito e da Grécia Antiga, não sei o quê. Cara, na hora, assim, pode parecer até meio bobeira, talvez, pra quem escute, mas naquele momento, quando eu vi o negócio do Egito, passado uma semana daqueles eventos, daquele dia sobre as coisas do Egito, eu entendi, assim, como uma confirmação muito assertiva do meu peito, assim, tipo, tudo aquilo que aconteceu era pra eu chegar aqui e saber que era pra eu ler esse livro, sabe? Então, era pra eu chegar nesse momento e saber, é pra você ler. Aí, no mesmo momento, eu comprei o livro e devorei, né? Depois que chegou, assim, em 2 dias eu li. E não recomendo vocês fazerem isso com esse livro, porque ele é muito profundo, então é legal a gente ir degustando ele aos pouquinhos. Mas, enfim, só quis trazer aqui alguns exemplos de sincronicidades pra vocês entenderem. Na minha experiência, teve que acontecer essas várias coisas para que eu entendesse, caramba, não é uma coincidência isso, não é possível. É como se fosse uma maneira de me chamar atenção, sabe? Tipo, o universo, ou enfim, me chamar atenção. Cara, não pode ser ao acaso isso aqui. Tem que ter algo por trás, sabe? É uma mensagem que tá querendo chegar. A gente começa a questionar, né? Por que isso tudo? O que tá acontecendo? E aí a gente entra no nome mesmo, sincronicidade. Por que a gente chama de sincronicidade, né? Porque não tem a ver com o acaso, como traz a ideia da coincidência. Tem mais a ver com você estar em sincronia com um fluxo natural. Então, por exemplo, nesse período que começou a acontecer isso tudo, era um momento onde eu já estava buscando coisas mais verdadeiras, como eu falei, como eu intencionei, né? Eu quero que for verdadeiro. Eu estava no momento que eu estava me olhando pela primeira vez, eu acho, mesmo assim, sabe? Tipo, começando a prestar atenção nas coisas que eu queria fazer, que eu não queria fazer, do que eu gosto, do que eu não gosto, e olhando para isso, então eu estava mais sincronizada comigo mesma e, em consequência, com todo o universo, porque tudo tá unido, tudo é uma coisa só. E por conta dessa sincronia que eu estava, essas sincronicidades começaram a acontecer. Uma outra coisa que também foi bem marcante para mim, eu sei que muita gente também tem passado e vivenciado isso, as horas iguais, ver muitas horas iguais, tipo, não é porque você fica o tempo inteiro no celular, mas às vezes você fica tipo horas, às vezes sem, aí quando você pega, tá lá, 19:19, 22:22, sabe? Então isso dali também é uma maneira de você, opa, peraí, ó, sabe? Claro que aí as pessoas acabam colocando muito misticismo, né? Tipo, 10:10 é o anjo tal, se for 20:20 é o anjo tal, a mensagem tal. Eu, pra falar bem a verdade, sempre tive um ceticismo maior em relação a qualquer coisa. Então, eu sempre considero tudo, mas acreditar em tudo, assim, também já, né? O que eu entendo por essas coisas hoje é assim, quando você fica vendo muito óleo igual, é um alerta, um sinal de, tipo assim, é isso, você tá no caminho, você tá sincronizado, continua, sabe? E eu me atento também ao número, porque tem a questão da numerologia. Então, por exemplo, se você vê muito 444, qual que é a energia do número 4? Fala sobre estabilidade, sobre, sabe? Então, você observar o que ali o número, mas também não ir tão além. Entender que é uma sincronia que você está no momento. Tá, mas como que faz então pra gente se conectar com a natureza, pra estar mais sincronizado com a natureza? Se conectando com você mesmo, estando mais presente pra se perceber. Porque isso vai comunicar e você vai conseguir se sincronizar com tudo, porque se tudo tá conectado, por onde que você começa? Por você. E aí todo o resto vai se harmonizando
nesse ritmo sincrônico que você encontrou com você mesmo. E olha só, analisando essa história que eu contei pra vocês, né, talvez vocês tenham se perguntado, meu Deus, por que ela contou a história da bicicleta que ficou presa? Pra você ver como as coisas são incríveis. Foi através desse evento que eu tive o insight de começar a ler novamente e pegar o gosto pela leitura, e através disso tudo começou a acontecer. Porque eu prendi minha bicicleta, entendeu? Porque ela ficou presa lá, com um evento que aparentemente não foi legal, entendeu? Que eu fiquei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas por conta desse evento, tudo começou a se movimentar. Então, olha só como às vezes a gente, olhando um fato isolado, a gente não consegue ter nem noção dos planos maiores que existem, né? Até uma situação que você pode considerar desagradável hoje, será que ela não está servindo algo que pra você vai ser muito melhor? Quando você conseguir conectar esses pontinhos lá na frente? Tipo, meu Deus, que bom que eu passei por aquilo, porque se não tivesse passado, olha só como que eu não sei como eu estaria hoje, sabe? Então, tudo está perfeito. E as sincronicidades, elas vêm pra trazer, mas eu não sei, eu acho que tem uma confirmação, uma coisa assim de tipo, é por aí, sabe assim? Quando tudo que você faz parece que dá errado, você não parece que você tá fora, que o mundo tá acontecendo e você tá desincronizado, é exatamente isso. E a sincronicidade é justamente o contrário, quando você começa a perceber que tudo flui, que você está fluindo com tudo. Isso é maravilhoso. Me contem aqui também se vocês tiveram, né, ou vivem experiências assim também, sincrônicas, como que é pra vocês. Eu poderia falar muito tempo sobre esse assunto, mas o vídeo já vai ficar enorme e não é a ideia, né? Então até mais, gente. Beijo!